A urna eletrônica está completando 20 anos. Uma inovação idealizada e criada para atender às necessidades brasileiras. Quem viveu a época do voto de papel garante. A tecnologia trouxe agilidade, praticidade e segurança. E para se chegar ao modelo que usamos hoje, houve muito trabalho e pesquisa, como mostra agora a repórter Priscila Cunha. Edson, Ildeu, Berenice e Adriano, uma geração que votou por muitos anos com cédulas de papel. Era um modelo de votação bem diferente do que temos hoje. Para deputados e vereadores, era preciso escrever o nome, o número ou ainda o partido do candidato. Já para escolher prefeitos, governadores, presidente, era só marcar um X. Parece simples, né? Mas não era. Imagina aquele eleitor que na hora de fazer o X, faz o X fora do quadrinho e pior, entre um candidato e outro. E aí, onde que ele queria, na verdade, assinalar? A possibilidade de escrever o nome do candidato gerava outros problemas. Em 1959, o rinoceronte Cacareco poderia ter sido vereador em São Paulo. Em 1988, o macaco Tião recebeu 400 mil votos, ficando em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Seria até engraçado se o assunto não fosse tão sério e a apuração não desse tanto trabalho. Todas aquelas urnas de lona, leva aquilo tudo para um clube da cidade, montam mesas para fazer apuração, cada mesa com 5, 6 pessoas contando votos. Então fica aquela loucura, né? Aquele monte de votos espalhados, fiscais de partido, candidatos. Apuração que levava 15 dias para ser feita. E ao longo dessa apuração, desse tempo todo, o manuseio dos votos, o manuseio dos boletins de urna, dos mapas de sessão, todo aquele registro feito manualmente, era ali que residia o risco de equívoco ou de fraude. Em 1994, o Tribunal Superior Eleitoral anulou as votações para deputados estaduais e federais no Rio de Janeiro por suspeita de contagem fictícia dos votos. Uma nova eleição foi feita no mês seguinte. Mas em 1996, a Justiça Eleitoral voltou atrás na decisão, alegando não haver a comprovação da fraude. O resultado válido passou a ser o da primeira votação e os deputados eleitos na segunda tiveram que abandonar o mandato. Era preciso dar um jeito e tratar o elevado risco de fraude ou de equívoco nas apurações. Episódios como a apuração da eleição no Rio de Janeiro foram tidos como determinantes no avanço e na evolução que a urna eletrônica trouxe. A Justiça Eleitoral já buscava formas de aprimorar a votação desde 1945, quando surgiram os primeiros protótipos de uma máquina de votar. Mas foi na década de 1990 que a urna eletrônica ganhou corpo, com a criação de modelos mais parecidos com o que usamos hoje. Um dos últimos protótipos, inclusive apresentados, foi por um servidor da Justiça Eleitoral, Dr. Roberto Siqueira. Ele apresentou em 1995 esse modelo da urna eletrônica, no qual nós já vimos aí a gênese da urna atual. A Justiça Eleitoral começou então um treinamento para que os eleitores soubessem como usar a urna. Iam urnas para as escolas, ficava urna na praça da cidade, com nome de pessoas famosas já falecidas, né? Ou seja, que não seria o candidato de forma alguma, né? E as pessoas, olha, vota aqui no Cazuza, olha, para votar no Cazuza está aqui, olha a foto dele aí. As pessoas mais jovens aderiram logo, né? As pessoas mais velhas tinham ainda um certo medo, não confiavam muito nessa técnica. As primeiras eleições com a urna eletrônica foram feitas em 1996. Em Minas, 4 cidades experimentaram um novo processo: Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e Uberlândia. Foi um sucesso tremendo, quer dizer, a gente não teve nenhum caso de problema de fraude. O pessoal não teve dificuldade também de manusear a urna. Nas eleições de 2002, 7 milhões de eleitores votaram em uma urna em que o eleitor podia visualizar o voto impresso. Depois de visto, o papel seguia para um compartimento onde ficavam todos os votos até a apuração. Era um modelo mais complexo que apresentou falhas técnicas durante as eleições, o que fez com que o voto impresso não voltasse a existir no país.
No entanto, mesmo com os 20 anos de uso da urna eletrônica, as eleições nunca ficaram inteiramente livres da suspeita de fraude. O TSE, atento a isso, ele sempre, a cada eleição, ele abre a urna eletrônica para o teste público de segurança. Isso já foi feito esse ano. Os especialistas, eles são chamados a participar desse teste e a urna fica exposta a ataques que podem tentar quebrar o sigilo do voto e o caminho que o voto percorre na totalização. A equipe deste professor identificou uma falha na urna eletrônica durante os testes deste ano. Para os votos dos deficientes visuais, a urna emitiu um som que poderia revelar o voto. Uma vulnerabilidade que a Justiça Eleitoral corrigiu. Você perguntar para mim se a urna, ela transmite segurança? Sim, transmite, é um software, é um ambiente computacional passível de falhas, mas também ele é um ambiente computacional que está constantemente sendo testado e isso que, na minha opinião, que gera credibilidade. Outra medida de segurança é a adoção da biometria, um sistema que reconhece o eleitor pela impressão digital. Desde 2008, o método vem sendo testado em algumas cidades e a previsão é que se torne obrigatório em todo o país nas eleições de 2018. No pleito deste ano, 249 cidades mineiras já vão usar as digitais na hora de votar. Em todo o estado, são 80 municípios já com 100% de biometria colhida dos eleitores e outros 169 municípios com a biometria em implantação. Vem sanar uma das últimas fronteiras de fraudes que ainda podiam acontecer e que ainda aconteciam, né? Que é, por exemplo, um eleitor votar com o título de uma pessoa que já morreu, uma pessoa falecida, ou então com o título de outra pessoa. Todo esse cuidado com a adoção de novas tecnologias em constante evolução, é um cuidado que nós precisamos ter. O que é mais sagrado para a Justiça Eleitoral é o direito ao voto. A tecnologia não pode impedir ou ser um obstáculo. Pelo contrário, tem que ser um facilitador ao exercício do voto, para que o eleitor vote com segurança e tranquilidade.